Durante esse mês, não sei se você participou de todas as nossas reuniões e encontros, mas eu vou fazer um pequeno recorte, rapidamente, sobre algumas coisas que falei aqui. Me recordo que na primeira quinta que eu preguei, eu falei sobre você se libertar da autocondenação, de talvez daquele processo que você entra na vida e se martiriza e se condena literalmente. Então eu me lembro que em minha primeira pregação a ideia central era para que você se libertasse da autocondenação. Segunda pregação foi para que você saísse desse lugar que talvez você se encontra, se fecha. Eu inclusive trouxe a história de Lázaro, a história de um homem que tinha morrido, mas ele tinha um bom amigo, Jesus, que se deixou tocar por aquela história e o chamou novamente à vida. Eu comentei inclusive que isso é possível a todos nós. Quando a vida rui, o que nós temos que escutar é uma voz afetuosa e bondosa dizendo: saia daí, venha para cá, venha para a vida. E falei na semana passada sobre culpa, que nós não precisamos ficar com a culpa, ser prisioneiros da culpa, porque nós não somos seres caídos, nós somos seres humanos, que sim, erramos às vezes, mas que eu penso que o erro é pedagógico e que nós podemos aprender com isso. E disse inclusive uma outra história, uma história de Jesus com Pedro, que foi um homem que também errou, e num diálogo tão gostoso, tão amigável, tão gentil e carinhoso, Jesus perguntou a ele 3 vezes se Pedro o amava. E Pedro disse que sim, e pela última vez respondeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas, e sabe que eu te amo. Então, quando nós nos sentirmos culpados, escute também essa voz. Você ama a Deus? E quando ficar difícil demais, responda como Pedro: sabe de todas as coisas e sabe que eu te amo, e tenho certeza que você escutará novamente a voz de Deus te dizendo: então vai, cuide das minhas ovelhas. Em outras palavras, cuide da vida, recomece, reconstrua. E hoje, como prometi, eu vou refletir em cima de uma passagem muito conhecida, Romanos 8, do 29 ao 30, que é sobre uma passagem que fala que não há nada, grave essa palavra, porque ela é forte, não há nada que pode nos separar, nos distanciar do amor de Deus. Não há nada que você faça ou deixe de fazer. Não há nenhuma circunstância na vida que é capaz de separar você do amor de Deus. Nós vamos vivendo, e essas mudanças radicais, que inclusive o André comentou aqui, essa correria do dia a dia, a tecnologia, vai deixando nós atordoados. Todos nós vamos ficando atordoados. Nós vamos ficando com medo, assustado com essa dinâmica da vida. Tudo é muito rápido, né? Cada vez mais as coisas vão ficando cada vez mais rápidas. E isso às vezes vai nos matando de alguma maneira. Às vezes nós ficamos atordoados porque nós vamos percebendo, não sei se você já percebeu, isso me incomoda muito. Eu de alguma maneira já percebi a diluição da fraternidade. Vai diluindo. Nós não temos mais laços fraternos. Os relacionamentos, as nossas amizades vão ficando líquidas, como diz Bauman. Ela é volátil. A gente já não tem mais relações tão firmes, próximas, fiéis. Nós não temos.
Nós vamos olhando, por exemplo, e vamos sendo engolidos de alguma maneira por essa lógica de consumo selvagem o tempo inteiro, ela vai nos tomando sem querer. Por mais que a gente tente não entrar, mas ela vai nos tomando essa lógica de mercado selvagem. Nós vamos ficando preocupados com essa ameaça do caos do futuro, porque isso mostra para nós que talvez as nossas bases, as nossas ideias, talvez o que nós olhamos como as melhores estruturas tendem a desmoronar, e isso nos preocupa, isso nos assusta. As circunstâncias vão nos deixando, de certa maneira, com uma medida de desespero. Não sei se você se sente às vezes desesperado, desesperada, mas eu confesso que em alguns momentos, quando vejo algumas histórias, quando, por exemplo, vejo algumas histórias, inclusive com os jovens, dessa situação tão caótica que é a vida, da indiferença, às vezes eu confesso que fico desesperado, porque fico me perguntando onde é que isso vai parar, e isso me assusta muito. Mas acho que apesar de todo esse desespero, apesar de todo esse medo, nós precisamos de alguma maneira encontrar uma dose de coragem. Encontrar uma dose de coragem. E quando eu me refiro de coragem, talvez a primeira imagem que vem à sua mente seja a imagem daquele herói que se esconde atrás de uma máscara, que talvez tenha uma capa vermelha nas costas, que carrega a fantasia de um garoto propaganda dos Estados Unidos, né? Porque as cores lembram o país. Não, mas eu não quero falar sobre essa coragem, não. Não é essa coragem heróica, de bravura, não. Quero falar de uma coragem que ela nasce aqui no nosso íntimo, que pulsa no nosso íntimo, que de alguma maneira ela é um pouco teimosa, é dessa coragem. Quero falar de uma coragem que nos traz um sentimento sereno, mas de perseverança, e que nos instiga a fazer diferente, a melhorarmos, a mudarmos a rota, porque assim nós podemos até errar, mas vamos tentar fazer diferente. É dessa coragem que eu quero falar para você. Me refiro a uma coragem que origina lá no centro da nossa alma, no nosso mais profundo íntimo, num lugar que só você tem acesso, num lugar onde você e Deus têm acesso. E para isso, quero lhe trazer a ideia de sentimento de espiritualidade que nos acolhe, um sentimento de espiritualidade que te convida a experimentar o amor, a se relacionar com o amor, a se deixar ser amado, e consequentemente, você também aprenderá a amar, porque quando nós somos tocados por esse amor, as coisas mudam, se transformam. O que estava sendo diluído começa a ter forma novamente. O que estava ficando para trás e abandonado começa a ser cuidado novamente. O que parecia ter acabado e não ter mais alternativas, agora tem. Porque existe a nossa disposição, vontade, e existe uma companhia que nos impulsiona a fazer isso. E para isso eu quero repartir com vocês o texto de Romanos, capítulo 8. Vou ler do verso 29 ao 39. Romanos 8, do 29 ao 39. A minha tradução de Bíblia é a Mensagem, então talvez seja um pouco diferente da sua, mas eu vou ler aqui pausadamente. Vamos devagar, vamos nos encontrando e juntos vamos tentar perceber os valores do Cristo e deixar o Espírito Santo falar em nosso coração. Diz assim, ó: Deus sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do Filho, pois o Filho é o primeiro da fila, na humanidade que ele restaurou. Nele, vemos a vida humana em sua forma original. Depois de decidir
como seus filhos deveriam ser, Deus continuou convidando as pessoas, chamando-as pelo nome. Deus nos chama pelo nome. Em seguida, ele afirmou numa sólida base, nele mesmo. Após ter feito tudo isso, ele permanece com essas pessoas até o fim, concluindo gloriosamente o que havia iniciado. Então, o que acham? Deus está ao nosso lado, assumiu nossa condição e se expôs a pior quando enviou o próprio Filho. Haveria alguma coisa que ele não faria por nós de modo espontâneo e feliz? Quem ousaria implicar com os escolhidos de Deus, arrumando briga com ele? Quem ousaria ao menos apontar um dedo? Ele que morreu por nós e por nós foi ressuscitado para a vida, está na presença de Deus nesse exato momento, intercedendo por nós, por mim e por você. Acham que alguém será capaz de levantar uma barreira entre nós e o amor de Cristo por nós? Não há como, nem problemas, nem tempos difíceis, nem ódio, nem fome, nem desamparo, nem ameaças de poderosos, nem punhaladas nas costas, nem mesmo os piores pecados listados nas Escrituras. Nada disso nos intimida, porque Jesus nos ama. Estou convencido de que nada, vivo ou morto, angelical ou demoníaco, atual ou futuro, alto ou baixo, pensável ou impensável, absolutamente nada pode se intrometer entre nós e o amor de Deus, quando vemos o modo que Jesus, nosso Senhor, nos acolheu. Amém, até aí. Pai querido, eu lhe peço sabedoria, discernimento, e que seu Espírito Santo se faça presente nessa noite, transmitindo este amor e os seus valores. Que o Senhor, através das minhas palavras, possa transformar vidas nessa noite, possa renovar essas vidas. É isso que eu te peço, crendo em sua fidelidade e em sua companhia sempre presente. Amém. A nossa suprema dignidade é termos um Pai. Eu acredito nisso. Acredito, inclusive, que um dos caminhos para encontrarmos uma vida verdadeira é nós nos apegarmos a essa coragem que eu comentei no começo. Acredito que isso, perceber essa coragem, nutrir essa coragem no nosso coração, está ligada a momentos de relação de uns com os outros. Acho que quando nós nos percebemos queridos, amados, acolhidos, quando nós percebemos que não estamos sozinhos, de alguma maneira, essa coragem ela começa a tomar forma. Quando nós estamos sozinhos, não sei você, mas quando eu já me senti sozinho, abandonado, eu confesso que eu fico cheio de receios. Fico com um certo temor, com medo. Mas quando eu vejo que não estou sozinho, quando eu percebo que não estou abandonado, que tenho companhia, por exemplo, quando eu vejo esses meninos e vejo o que eles fazem, isso de alguma maneira me mostra que eu não estou sozinho e isso me enche de coragem, porque agora nós temos mais força, porque agora nós podemos sim nos apoiar uns nos outros, porque agora esse sentimento vai germinando, vai acontecendo na nossa alma, no nosso coração. Acredito que este é um convite para nós experimentarmos um processo lindo, místico e lindo. Experimentarmos a percepção, e mais do que percepção, nos relacionarmos como filhos e filhas de Deus. Porque nós não estamos sozinhos. Essa experiência mística de nos percebermos e experimentarmos a filiação de Deus nos conecta a Jesus. Jesus, em algumas vezes, em sua conversa com o Pai, ele usa uma palavra linda
Algumas vezes, quando ele estava conversando com o pai, ele dizia assim, Abba. E aí está uma palavra linda. Porque Abba é algo utilizado pelas crianças. Abba é uma palavra em aramaico que quem usa são as crianças, os pequeninos. Porque tem dificuldade com a dicção, então essa é uma palavra fácil. Mas não só porque é fácil, porque ela é cheia de afeto, de carinho. A palavra Abba significa pai querido, papai querido, paizinho. Tropicalizando, trazendo para o Brasil, lembrando dos meus amigos lá de Caruaru, painho. É isso. Abba é o painho, que é carinhoso, mas que ao mesmo tempo mostra e nos deixa cheios de confiança, nos acolhe, nos aconchega, e isso mostra que não estamos sozinhos, mostra que nós temos uma companhia que nos acolhe. E quando Jesus diz que sim, nós também somos chamados agora de irmãos e amigos, nós também podemos perceber um Deus Abba, um Deus painho, próximo, bondoso, gentil, que nos coloca a confiança de prontidão para que nós desfrutemos dessa companhia e dessa relação. Aí está algo muito lindo, porque este painho, esse pai, Abba, desculpe os homens que já são pai, e eu também serei, mas eu preciso aqui fazer uma menção muito importante. Esse painho, ele é mais do que pai. Ele tem expressões de maninha, porque é misericordioso, porque é bondoso, porque acolhe a qualquer momento, porque sempre está disposta a cuidar da ferida, quando cai da bicicleta, quando se machuca, quando está brincando com um amigo. Esse painho tem uma característica de uma mãe, tão cuidadosa, tão bondosa. E isso nos mostra, sim, que nós temos uma companhia. E uma companhia que é tão linda e tão magnífica, que nos supre não só como pai, mas também como mãe, nos acolhendo nos momentos que eu e você erramos. Que eu e você, na correria da vida, na correria do dia a dia, tropeçamos. E nós tropeçamos. Mas quando nos machucamos, temos sim este painho que lembra assim a maninha e cuida. Ele é misericordioso. Ele perdoa sempre. Grave isso, por favor. Eu não sei quantas pessoas você já ouviu. Eu não sei em quantas igrejas você já passou. Mas se tem uma coisa que eu falo sem nenhum medo. Nenhum medo. Este Deus é um Deus que perdoa sempre. Guarde isso no seu coração, por favor. Guarde no seu coração para que quando os momentos difíceis e vacilos acontecerem, você possa lembrar que esse Pai é misericordioso, gracioso e cuida de nós. Esse Pai é como o pai do filho pródigo. Não sei se você lembra dessa parábola. Mas o pai do filho pródigo, é muito bonito o que ele faz depois que o filho vai embora. Ele fica aguardando ansiosamente o retorno. Ele fica à espreita na estrada, esperando que o filho volte. Fica observando o tempo todo para ver se o filho está de volta. E para quê? Para apontar o dedo?
para dizer que ele errou mesmo na vida, para talvez espremer mais a ferida. Não, ele fica na estrada esperando para quando perceber lá no horizonte o filho apontando, ele abrir os braços e correr em direção ao filho. Este pai é o pai do filho pródigo. E aqui está uma lição linda, porque quando o filho volta assim, há novamente uma conversão. Há novamente uma atualização da vida. É verdade. Mas também há uma conversão do pai para com o filho. Porque ele vai em direção ao filho. Porque ele corre em direção ao filho. E deixa eu te dizer uma coisa. Nós temos este pai sempre, sempre. Não importa o que façamos, ele sempre está nos esperando. Sempre. De braços abertos para nos acolher. Para talvez nos chamar a uma relação e ouvir de nós: Abba, papai, painho, preciso da sua ajuda, porque às vezes escorrego. Preciso da sua companhia, porque ela é suficiente para mim, porque esse amor é suficiente para que eu novamente pegue os cacos e faça algo mais bonito. Talvez você ainda não percebeu isso e não se deixou experimentar essa relação, mas eu quero te impulsionar hoje a você literalmente chamar Deus de painho. Não trate-o com distância, não. Trate-o como íntimo, porque é isso que ele é de você, íntimo. Talvez você ainda não se tornou íntimo de Deus, mas deixa eu dizer uma coisa a você: Deus sempre foi e sempre será íntimo seu. Sempre. Talvez o que falta é você dizer: Abba, painho, voltei, estou de volta, estou aqui, necessito da companhia. E ele estará de braços abertos, pronto para te beijar, para festejar, para colocar um anel no seu dedo, para te dar uma roupa nova, para falar o seguinte: bate a poeira aí, ó. Bate a poeira, faz de novo, não tem problema. Não precisa ficar com medo, que não vai ter nenhuma repreensão. O que vai ter é festa. Sabe por quê? Porque você novamente tomou rédea da vida. Porque novamente você conseguiu nutrir aquela coragem que talvez você tenha esquecido. E nutriu porque você se percebeu e percebeu novamente que a companhia estava ali, o socorro bem presente no momento de angústia, como diz o salmista. Nos momentos de angústia, está lá o Abba, te esperando de braços abertos, presente, pronto para fazer festa, pronto para te acolher e falar: vamos novamente. Isso aponta um Deus que tem nas suas entranhas o desejo de se relacionar conosco, o desejo de estar próximo da humanidade. Aponta um Deus que literalmente coloca tudo no chão, tudo no chão, para se relacionar conosco. Isso aponta um Deus que nos traz dignidade, porque nós podemos chamá-lo de papai. Por ser nosso pai. Não é apenas Deus, não, é nosso pai. E nos quer bem, e nos acolhe, e sempre estará escancarando a janela, para que a esperança renasça no seu coração. Jesus, ao chamar esse Deus de Abba, Jesus, ao mostrar essa relação tão bonita, ao perceber e nos mostrar
que na vida nós não estamos sozinhos, Ele consegue inaugurar através dessa companhia profunda que o acompanha em sua caminhada. Ele consegue inaugurar a ética do amor incondicional. Não há condições. Nenhuma. Nenhuma. Este amor não tem nenhuma condição para que você possa desfrutar disso. Segunda coisa, que tem tudo a ver com o texto que lemos, que eu quero que você vá para casa com essa ideia, batendo no seu coração, é que nada pode separar você desse amor do Pai. Nada. Por sermos filhos e termos esse pai querido, esse papai tão bondoso, próximo, cheio de bondade e misericórdia, não há nenhuma condição a não ser a graça, a não ser o amor, à sua disposição. Não há outra coisa. O que há à sua disposição é a graça e o amor. É isso. É isso que é tão constrangedor no Evangelho. Porque a gente fica tentando fazer conta. Mas o que é que eu tenho que fazer para? Deixa eu te dizer. Nada. Não precisa fazer nada. Porque essa não é uma decisão sua. É uma decisão de um pai. Que sempre quer amar. Que sempre está disposto a amar. Então não há problemas, momentos difíceis, não há nenhuma condição que possa tirar este amor de cena. Não há nenhuma questão que possa tirar o pai da rota de conversão em direção aos seus filhos. Não há. Ele sempre se converte a nós, sempre. Ele sempre está indo em nossa direção, sempre. Ele sempre nos olha com um olhar cheio de bondade, sempre. Nosso Pai é como disse o pai do filho pródigo, que nos espera de braços abertos sempre. Então, amigo, amiga, deixa eu te dizer uma coisa, que está escrito no Salmo 23, que diz assim, ainda que a estrada faça você atravessar por um vale de morte. Em outras palavras, ainda que a vida seja dura, ainda que a vida te coloque em circunstâncias tão difíceis, ainda que você seja espremido, e a vida faz isso, nos espreme, ainda que você passe por esse vale de morte, nós não precisamos temer nada, porque o Abba, o Painho, caminha ao nosso lado, o teu cajado, em outras palavras, a tua companhia, a companhia desse Pai é suficiente para nos transmitir segurança, para nos transmitir paz, mesmo em momentos turbulentos, truculentos, difíceis, a paz, porque nós sabemos que Ele está ao nosso lado, de braços abertos, nos acolhendo e nos mostrando que não estamos sozinhos. A sua companhia nos enche de paz. No próprio Salmo 23, um pouco mais adiante, no verso 6, diz assim, a bondade e o amor do nosso Pai. Olha que lindo isso. A bondade e o amor do nosso Pai correm atrás de todos nós, todos os dias da nossa vida. A bondade e o amor do nosso Pai não fica lá esperando você. Não, corre atrás de você. Corre em sua direção. Está indo em sua direção. Essa bondade, sim, está vindo em nossa direção. E talvez você me diga assim, mas Will, olha a condição do nosso país. Will, seja sincero. Olha as perspectivas do futuro. E aí eu
vou admitir a você, eu não sou ingênuo. Posso até ser meio bobo, mas ingênuo não. Eu não sou ingênuo. Eu sei que sim, algumas vezes, as circunstâncias da vida, os momentos da vida, apontam sim para o caos. É verdade, eu sei. Eu sei que às vezes, os momentos nos deixam amedrontados, atordoados, porque surgem de vários lugares situações difíceis. Mas deixa eu dizer uma coisa a você, que não é minha, que eu aprendi com o texto e com Paulo, mas que hoje eu estou convicto e com o passar dos dias, com essa relação que está à minha disposição, fico cada vez mais convicto, que nada, vivo ou morto, angelical ou demoníaco, atual ou futuro, alto ou baixo, pensável ou impensável, pode nos separar desse amor? Nada. Não há nada. E parece ser uma palavra bem simples. Mas deixa eu lhe dizer, deveria ser algo que nos faz saltar de alegria. Porque não há. Não tem. Não tem nenhuma situação que pode nos separar. Absolutamente nada pode se intrometer entre eu e meu Pai querido. Nada pode se intrometer entre você e o Painho. Nada. Nada. Aí talvez você diga o seguinte: Will, o que isso tem a ver com a coragem que você disse lá no começo? Eu acho que tem tudo. E talvez você vai falar, pronto, o Will pirou de vez mesmo, hoje pirou bem assim. Mas eu acho que tem tudo a ver. Porque eu acredito que quando nós nos percebemos amados, há um dínamo que revitaliza a vida. Quando nós nos percebemos amados, há algo que pulsa no nosso coração, ou não. Quando nós percebemos uma paixão, ou quando você tem a percepção de que seu filho fez um gesto em sua direção de amor, isso faz a gente ficar cheios de alegria. Quando a nossa esposa ou nosso marido faz algo em nossa direção, quando o nosso namorado, namorada faz algo em nossa direção e nós nos percebemos amados, isso pulsa e nos enche de alegria. Quando nós nos percebemos amados, o nosso coração salta de alegria. Quando nós nos percebemos amados, nós nos colocamos num movimento cuidadoso, generoso, também em direção ao outro. Porque se Ele cuida de nós, eu também posso cuidar dele. E isso muda toda a história. Porque quando nós nos percebemos amados de Deus, nós também podemos cuidar dele. E sabe como nós fazemos isso? Cuidando uns dos outros, porque Ele mora em nós, está em nós, e aí sim nós podemos desfrutar dessa coragem, porque já não estamos sozinhos, mas agora temos companhia, e não são poucos, são muitos, indo em direção ao que nós chamamos de reino de Deus. Quando nós nos percebemos amados, essa utopia se torna realidade. Não é apenas algo conceitual, não. É algo real, que nos convida à vida. Então deixa eu lhe dizer uma coisa. Você é amado de Deus. Todos nós, somos amados de Deus. Perceber esse amor faz com que nós coloquemos o desespero de lado, porque a coragem começa a tomar conta da nossa vida. Isso não é ingenuidade. Isso se chama perseverança, um dos frutos do Espírito, porque ele pulsa dentro de nós. Está difícil? Talvez esteja mesmo. A vida é pesada? Confesso, aos 32 anos eu já aprendi que ela é. Bastante. Mas deixe de dizer uma coisa. Quando você se perceber, quando você se relacionar, não mais com um Deus distante, mas com um Deus
que você tem a possibilidade de chamar de papai, de painho, de querido, você vai começar a entrar numa relação de amor. E essa relação é capaz de te encher de coragem. E essa coragem faz com que, mesmo você não tendo muitas forças, vá em direção à janela, escancare ela, e aí você consegue ver que lá fora ainda existe vida. Que lá fora ainda existe possibilidade para que você faça diferente. Que lá fora existe um pai dizendo o seguinte: Will, vem para cá, como disse para Lázaro. Will, vamos andar. Vamos fazer diferente, mais bonito. Vamos fazer como Jesus fez. A indiferença, a situação dura da vida, o peso do pecado, da maldade, o levou à cruz. Mas a companhia do Espírito e de Deus fez com que ele ressuscitasse ao terceiro dia e dissesse o seguinte: sempre há vida para quem ama. Se você ama, e se você pode chamar esse Deus de Abba, deixa eu lhe dizer uma coisa: pode vir para a vida, porque ela está à sua disposição, hoje e sempre, porque nada pode nos separar desse amor, nada.